Os sintomas da deficiência de potássio no algodão podem variar conforme a época em que ocorre. Caso a deficiência apareça no início do crescimento da planta, o sintoma começa primeiro nas partes mais baixas do dossel e depois se espalha por toda a planta. A deficiência considerada tradicional é aquela que aparece antes do florescimento e tem sintomas semelhantes da falta de potássio em outras espécies de folha larga. Às vezes, a deficiência acontece no final da estação de crescimento, depois do pico de florescimento. Isso acontece geralmente quando a capacidade do solo de suprir a necessidade do nutriente é insuficiente para satisfazer as altas demandas para o desenvolvimento do capulho. Vamos então falar sobre os sintomas. Um dos mais visíveis é a clorose, ou amarelamento das folhas. Ela costuma aparecer primeiro nas folhas mais velhas, já que o potássio é um nutriente que apresenta uma alta mobilidade nos tecidos vegetais. Assim, quando os teores de potássio estão baixos no solo, a planta remaneja o nutriente das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Com o tempo, a clorose pode evoluir para uma necrose. Com o passar do ciclo de desenvolvimento do algodoeiro, esses sintomas podem atingir também folhas de idades intermediárias da planta. Já quando a deficiência de potássio se manifesta após a floração, as folhas da área superior da planta apresentam um escurecimento, podendo surgir pontos arroxeados nas suas margens. Elas também ficam frágeis e quebradiças. Quando a deficiência acontece no final do ciclo da planta, nós podemos ter queda prematura de folhas, cutout precoce e capulhos mal formados. Outro sintoma é a maturação prematura dos frutos, causada por um encurtamento no ciclo das plantas. Como a lavoura não tem tempo para se desenvolver adequadamente, a produtividade e a qualidade diminuem. Essa queda na qualidade é outro sintoma de um manejo de potássio insuficiente. Isso porque a deficiência de potássio no algodoeiro tem um impacto negativo no desenvolvimento das fibras do algodão. O índice microner piora, as fibras ficam menores, com menos resistência e menos qualidade. Isso leva a outro sintoma, que é a queda na produtividade. Com menos fibras de qualidade sendo produzidas, a produtividade da lavoura sofre um impacto negativo, porque quando falta potássio, os parâmetros que se relacionam com a produtividade da lavoura do algodão acabam sendo todos prejudicados. Por fim, essa falta de potássio resulta em uma menor resistência a estresses abióticos, como a seca e a geada. Isso porque o potássio está envolvido em funções que ajudam a planta a lidar melhor com eles. Por exemplo, o potássio auxilia na regulação do potencial hídrico. Ele regula o processo de abertura e fechamento de estômatos. Esses estômatos são responsáveis pelas trocas gasosas entre as plantas e a atmosfera e estão ligados também à perda de água através da transpiração. Quando falta o potássio, o processo de regulação de perda de água fica prejudicado. Assim, o algodoeiro acaba apresentando uma queda na sua capacidade de lidar com a seca. Já com a geada, que é um fenômeno relacionado a baixas temperaturas, acontece algo semelhante. Ela pode ser muito prejudicial para as plantas, incluindo o algodão. O que acontece é que o potássio ajuda a reduzir a temperatura letal, que é aquele ponto de partida para que os danos para as plantas sejam muito severos. Então, a falta dele pode fazer com que o algodoeiro seja mais vulnerável aos danos da geada.